Como é a vida de quem só movimenta os dedos da mão? Nenhuma outra junta do maxilar, dos braços, das pernas, da coluna ou do pescoço se movimenta. É assim que vive esse homem há 6 anos. A vida já não é fácil para aqueles que são normais. Imagine como a vida deve ser difícil para um deficiente físico, um cara que seu índice de normalidade está abaixo de 0. Vítima de uma doença rara, mais conhecida como miosite ossificante ou fibrodisplasia ossificante progressiva, que transforma todos os músculos em ossos, deixando o corpo sem movimentos, como se fosse uma escultura viva, com sentimentos, desejos, sonhos, amor, esperança, envolvendo mistérios e segredos que vão além da concepção humana. Essas são palavras impressas em um dos livros de Johan Santos. Com 7 anos de idade, ele descobriu uma doença rara. Em toda a história da medicina, apenas 460 casos foram registrados. No Brasil, apenas 4. Ele descobriu a doença aos 7 anos e hoje tem 36. E há pelo menos 6 anos vive sobre a cama. A simples tarefa de se alimentar já é um grande desafio. Para não ficar totalmente dependente da ajuda do irmão ou da cunhada, ele próprio desenvolveu essas adaptações nos talheres e no copo d'água. Com muita dificuldade, ele traz o alimento até a boca. Da mesma forma, a água. Ele não pode comer nada que tenha cálcio, como derivados do leite, pois isso pode acelerar ainda mais a calcificação de seus músculos, que pouco a pouco vão se transformando em ossos, formando um segundo esqueleto debaixo da sua pele. Curioso, mas como ele está de pé? É simples. O irmão o tirou do quarto e o colocou encostado na parede, como se ele fosse uma estátua. Nessa posição, ele pode ficar mais de 1 hora. Uma pessoa normal tem de 8 a 360 miligramas de alcalina, as substâncias que produzem o cálcio, né? Eu tenho 760. Mais que o dobro. Mais que o dobro. Então, o organismo produz o cálcio, mas não tem como eliminar, vai jogando os músculos calcificando. Como se fosse uma massa de concreto, entende? Os músculos transformados em ossos tornam-se mais resistentes que os próprios ossos originais do esqueleto. Nessa foto disponível na internet, podemos ter a dimensão dessa doença. A fibrodisplasia ossificante é uma doença genética rara que causa a formação de ossos no interior dos músculos, tendões, ligamentos e outros tecidos conectivos. Ponte de ossos extra se desenvolvem através das juntas do corpo, restringindo progressivamente os movimentos. O corpo não somente produz muitos ossos, mas todo um esqueleto extra é formado, envolvendo o corpo e prendendo a pessoa em uma prisão de ossos. Esse último parágrafo é quase metade do que existe publicado da doença na internet. De acordo com Johan, no início da formação de um novo osso, dói bastante. Depois de 1 semana, para de doer. Alguns ossos podem ser vistos através de relevos sobre a pele. Ao tocá-lo, é como se estivéssemos tocando num osso. E de fato é. Enquanto tiver vida, ela está consumindo o corpo. Transformando o seu corpo literalmente numa estátua. Isso. Literalmente em osso mais duro que o normal. Mas a força de vontade de Johan é impressionante. Com o uso do cajado, ele, num esforço sobre-humano, ainda consegue dar alguns passos. No quarto, onde passa a maior parte do tempo, ele criou algumas adaptações para ouvir rádio, assistir TV e escrever. Tudo fica em cima da cama, pendurado por barbantes que estão ligados aos seus dedos. Diz que viver é se adaptar, né? Então a gente tem essa possibilidade de desenvolvimento. A gente tem muitos sentidos que a gente não sabe, não consegue desenvolver uma pessoa normal, porque a pessoa não necessita daquilo, entende? E foi aqui que ele começou a escrever sua história. 5 anos antes de ficar imobilizado em um hospital em Brasília, ele começou a escrever para ajudar a passar o tempo. Há 2 anos, ele lançou o primeiro livro com a ajuda do seu médico, que ficou surpreendido com a qualidade dos textos. E quando ele viu aquelas gente que você viu, ele me perguntou o que você faz. Eu falei, eu escrevo o quê? Eu escrevo poesias. Ah, eu quero ler, manda para o hospital para mim. É pra já. E eu fui arrancar as folhas do caderno para dar para ele. Quando ele viu arrancar as folhas do caderno, ele falou, não, eu não quero folha. Eu quero o caderno inteiro, completo.
E quando foi na outra sexta-feira ele voltou. E quando o médico voltou, não trouxe o caderno de volta, mas a notícia de que todos os textos já haviam sido enviados à gráfica para a confecção de 500 exemplares. Depois veio o segundo livro e toda a publicação logo foi vendida. Johan, que até então era quase um desconhecido, passou a receber muitas visitas. Tem muita gente que me visitar, de crianças a idosos, de todas as idades, né? De 0 a 80 anos, tem vindo aqui. E vem muita gente. Essa acadêmica de enfermagem conheceu Johan há pouco tempo e já se tornou amiga. Ele é uma pessoa assim que te dá mais prazer para viver, né? Que devido a tudo que ele tem, tipo, você se inspirando nele, você tem uma esperança maior para viver a vida, né? Através dos sonhos, né? Tudo que ele tem uma esperança grande. Então, para mim também uma esperança. Foi um prazer muito grande ter vindo aqui. A gente até muito respeito, muito carinho, né? Graças a Deus eu e minha esposa cuidam muito bem dele. Tem os 2 meninos meus que cuidam muito bem dele, né? Sempre a gente tem de sair, né? Mas sempre fica alguém cuidando dele, né? Nunca fica sozinho sempre, né? O corpo da gente pode ser prisioneiro, né? Mas quando a gente tem o espírito livre, a gente vai longe. Qual o objetivo da sua escrita? Olha, o meu objetivo é falar de amor, né? Porque diz que Deus é amor, então a gente acredita que o amor pode mudar o mundo. Você quer mudar o mundo, mas você, primeiramente, a gente tem que mudar a gente mesmo para que o mundo seja mudado, não é isso? As minhas mensagens falam muito de amor, de perseverança, de coragem, porque não é por a gente ser um deficiente que a gente torna-se inútil, entende? E todo mundo tem uma utilidade no mundo.